força. É interessante que, lendo sobre a vida de um parêntese aqui, de um grande pregador chamado Charles Spurgeon, no final do século XIX, ele era um pregador extraordinário, e quando ele ensinava os alunos, que ele tinha uma escola de pregadores na igreja dele, ele ensinava até que um pregador tinha que ter uma caixa torácica larga. Por quê? Porque na época não tinha esse sistema de som, como nós temos. Então o pregador do evangelho tinha que ter força para projetar a voz para ser ouvido de longe. Então Spurgeon ele escolhia esses pregadores até pela anatomia física. Tinha que ter um robusto. E o próprio Spurgeon, ele era forte, depois é que ele deu uma engordadinha, mas ele era uma pessoa mais forte. Ele falava com a imponência que todo mundo se calava diante daquilo que ele anunciava, e era um expositor maravilhoso ali da palavra de Deus. Mas, quando Paulo... E isso é bom, tudo isso que eu estou falando de Spurgeon é muito bom, é maravilhoso, mas nem sempre se tem isso. O apóstolo Paulo falou em fraqueza, ele não era como Spurgeon, provavelmente ele era mais baixo, mais fraquinho, mais mirrado, talvez tivesse até dificuldades na fala de alguma forma, a gente não sabe ao certo, mas ele falou com o poder e o poder do Espírito Santo de Deus. Então isso é muito importante para levar o Evangelho, para pregar a sabedoria de Deus, Jesus Cristo crucificado. Você não precisa necessariamente ter grandes habilidades físicas e talvez nem ter todas as habilidades intelectuais possíveis. Você precisa ser um crente dedicado ao Senhor Jesus Cristo, ter o poder de Deus na sua vida, e esse poder é fruto do dia a dia, do seu relacionamento com Deus, lendo a Bíblia Sagrada, tendo vida de oração, lutando contra pecados, buscando agradar ao Senhor. Se você orienta isso na sua vida, para Deus, o seu foco é agradar e glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, naturalmente, você que é crente vai dar um bom testemunho. Por que eu estou dizendo isso? Porque há um problema, às vezes os crentes, não, eu tenho que dar um bom testemunho. Verdade. Só que isso não é o principal. Não se preocupe em dar um bom testemunho. Não se preocupe com isso. Se preocupe em agradar a Deus. Se preocupe em glorificar a Deus. Fazendo isso, naturalmente, você dará um bom testemunho e a sua palavra será cheia de poder do Espírito Santo de Deus, que é o que nós vamos falar hoje. O apóstolo, depois de falar da pregação de Jesus Cristo crucificado, após falar da pregação acerca da sabedoria de Deus, o apóstolo agora vai falar sobre a compreensão das verdades espirituais. Essa compreensão, ela não é uma compreensão, que é a terceira verdade que nós encontramos aqui nestes versículos de 1 Coríntios capítulo 2, do verso 11 em diante. Eu não vou ler todo o início do capítulo, devido à nossa questão, infelizmente, de tempo, mas olha o que diz o verso 11. 1 Coríntios 2, 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E aqui, irmãos, esses versículos nós vamos observar algo extraordinário que só os crentes em Jesus possuem. E eu não estou falando que só os membros de uma igreja possuem, mas eu estou falando que os crentes em Jesus, redimidos pelo sangue do Cordeiro, realmente convertidos pelo poder de Deus, possuem. Isso não é para qualquer
ser religioso. Isso é para quem creu no Senhor Jesus Cristo. Isso é algo incrível e fantástico. E o apóstolo está querendo mostrar: eu não preciso usar de argumentação retórica, eu não preciso usar da sabedoria dos gregos. O que é que eu preciso fazer? Pregar Jesus Cristo. E o resto? O Espírito de Deus é quem vai agir na vida das pessoas. Então você não precisa estudar 4 anos no seminário para pregar o Evangelho. O que você lê da sua Bíblia e conhece da palavra de Deus é suficiente para você pregar o Evangelho e para você discipular pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Olha então o verso 10, né? Nós não lemos, mas lemos do 11 em diante, mas olha o que diz o verso 10. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então aqui Paulo está mostrando que esta sabedoria que vem de Deus, ela foi revelada àqueles que creram em Jesus pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra para revelação aqui é uma palavra muito conhecida a nós, significa Apocalipse. Apocalipse, o nome do último livro da Escritura, é o termo grego para revelação, e o verbo revelar. Porque, na verdade, o último livro da Bíblia, o título desse livro é A Revelação de Jesus Cristo. Então, por várias razões históricas, o título do livro para nós ficou Apocalipse, revelação. Tanto que no inglês não é Apocalipse, é revelação em inglês. Mas a ideia aqui é que esta revelação não significa que o Espírito de Deus revelou algo completamente novo para nós, como muitas vezes acontecem nos movimentos pentecostais. Deus me revelou que eu tenho que viajar para o Japão e viver lá no Japão. Como assim? Deus me revelou que eu tenho que deixar o meu emprego e procurar outro emprego. Como assim? O Espírito falou para ti? Um anjo desceu e te disse? Como foi esse negócio? Não, eu senti um negócio dentro de mim. Pois é, isso não é a revelação do Espírito Santo. Então, quando nós lemos aqui que o Espírito revelou, para não confundir as coisas, porque tem a revelação que o anjo diz, tem a revelação que uma voz fala ao profeta, existe isso na Bíblia, certo? Existiu isso na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Os apóstolos eram veículos da revelação de Deus, e o que é revelação aqui, nesse sentido primeiro que eu estou dizendo, é Deus falando a sua mensagem em primeira mão a um ser humano. Deus revelou. Mas depois que a Bíblia, a palavra do Senhor foi completa, então não houve mais esse tipo de revelação. Quando Paulo está dizendo aqui que o Espírito revelou, no verso 10, significa que o Espírito, e a gente aqui usa um termo para diferenciar da revelação dessa primeira parte que eu falei, que é o termo iluminação. Então, um dia, o Espírito Santo nos revelou que Jesus Cristo era o único caminho para Deus, para salvação, para a vida na terra e na vida por vir. Só Jesus, não tem outro caminho. Isso não foi por meio da sua ou minha inteligência, não foi por meio da nossa capacidade religiosa, não foi. Foi por meio do Espírito Santo que revelou isso a nós. Essa revelação nós chamamos de iluminação, para diferenciar do termo revelação, para não confundir a nossa cabeça nos estudos da Bíblia. Então, essa revelação do Espírito é uma luz que o Espírito nos dá, que nos convence de modo sobrenatural. É muito interessante se ouvíssemos os testemunhos de conversão de muitos aqui, e é maravilhoso ouvir testemunho de conversão. Muitos talvez não queriam crer em Jesus e fugiam para não ouvir um crente, mas não teve jeito, teve que crer em Jesus. Por quê? Porque quando o Espírito Santo fala a alguém, e usando aqui essa metáfora, não é que ele fala audivelmente, mas o Espírito, de uma forma ou de outra, fala ao coração do pecador para que nós nos rendamos a Jesus Cristo. E ninguém resiste quando o Espírito Santo de Deus chama. Lembra que no início eu falei que a igreja era para ter se extinguido
era para ter fracassado, não estou falando da Igreja Batista, estou falando da Igreja de Jesus. Por que que ela não fracassou e nem vai fracassar? Porque é o Espírito Santo quem chama, quem sustenta, quem capacita, quem nos empurra para vivermos na fé em Jesus Cristo. Não depende de nós, não depende de eu querer viver a fé em Jesus. É o Espírito que nos move. Muitas vezes nós nem percebemos isso, mas é Ele que nos sustenta, é Ele que nos anima. E no dia da nossa conversão foi Ele que falou a nós e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que Paulo diz, mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Então o Espírito Santo revela a nós pela iluminação aquilo que nós devemos crer. Olha o verso 9, retrocedendo um pouquinho. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o Espírito nos mostra, nos dá uma convicção, uma certeza de que esse céu e essa nova terra e esse novo céu são maravilhosos. Nós não sabemos como será exatamente esse novo céu, essa nova terra, mas o Espírito nos convence, ao ler a Bíblia Sagrada, que será um local maravilhoso para vivermos por toda a eternidade. E é por isso que hoje, no tempo presente, dedicamos a nossa vida a Jesus Cristo, porque no tempo futuro vamos viver eternamente com Ele. Então não tem problema hoje eu dedicar mais e mais da minha vida. Eu não posso pensar como muitos, eu estou perdendo tempo servindo a Jesus. Esse pensamento não glorifica Deus. Eu estou perdendo tempo porque eu poderia estar me divertindo, fazendo isso, fazendo aquilo, e não estou ali glorificando ao Senhor de alguma forma. Então esse pensamento não vem de Deus. É o contrário, na verdade, nós devemos entregar completamente a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, em todos os aspectos, e o máximo de tempo que pudermos dedicar ao Senhor, para a glória dele, certamente será adoração ao Senhor e não vamos perder, pelo contrário, vamos ganhar muita comunhão com Deus e o Senhor há de nos abençoar enormemente. O Espírito nos convence que isso é verdade. Cada um que veio aqui hoje e veio para entoar cânticos espirituais para Deus, e veio para prestar sua adoração a Deus, e veio para dedicar atenção ao estudo da palavra de Deus, para a glória de Deus, porque você crê que esse texto que nós estamos somente revisando aqui, que eu sei que os irmãos leem e conhecem, que esse texto é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é um texto que Deus deixou para nos orientar na nossa caminhada, na nossa peregrinação aqui nesta terra. E é interessante que o Espírito que revelou essas verdades maravilhosas a nós e nos ilumina constantemente, você está lendo sua Bíblia, o Espírito vai lhe iluminar e vai lhe ensinar as verdades que você está lendo. Este Espírito a todas as coisas perscruta, a todas as coisas ele se aprofunda, ele conhece, ele investiga, até mesmo as profundezas de Deus, porque é o Espírito de Deus, que é Deus também. Então, o Espírito Santo, que é Deus também, ele conhece a infinitude de quem é Deus Pai. Então, ele também é onisciente como o Pai é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Nós, irmãos, achamos que somos muito inteligentes. Mas antes do nosso pensamento evoluir na nossa mente e se tornar um ruído articulado com sentido, que é a nossa fala, Deus já sabe tudo o que se passa no nosso coração. É por isso que nada foge da vontade de Deus. Nada, nada. Quando você pensa em fazer, Deus já sabe. Ele sabe porque Ele te programou. Ele, quando criou tudo, você já estava criado na mente de Deus. Só faltou se tornar realidade. E cada um de nós aqui foi projetado, idealizado, programado pelo Senhor nosso Deus. Você pode não acreditar, mas é o que a Bíblia Sagrada nos diz, principalmente lá no Salmo 139. O Espírito é quem nos revela Deus e as profundezas do Senhor. Quanto mais você lê sua Bíblia, mais você vai ficar admirado da grandiosidade de quem é Deus.
né? Não tem quem conheça Deus e exaurir o conhecimento sobre Deus, não existe no planeta Terra. Pensando nisso, Paulo escreve uma doxologia, que é um cântico, uma poesia que glorifica o nome de Deus, lá em Romanos 11, 33, quando ele fala de verdades extremamente profundas sobre a misericórdia de Deus, até o capítulo 11. Olha o que nós lemos lá em Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. É muito profundo. Lembro do irmão Assis, né? Quando ele diz, é uma profundidade. O irmão Assis sempre menciona isso nas suas falas, é muito profundo, e é verdade. O evangelho é muito profundo, os textos da Escritura são extremamente profundos, e quanto mais você lê e reflete e ora e medita, mais você fica, que coisa incrível! Como eu consigo compreender essas verdades? O Espírito Santo de Deus coloca isso na nossa mente e no nosso coração. Se não fosse o Espírito Santo, nós não acreditaríamos em toda essa grandiosidade revelada por Deus na sua palavra. Ainda em Romanos 11, 33, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. É insondável, é inescrutável, não dá para conhecer tudo do projeto, do plano, da sabedoria de Deus. É impossível. Você pode tentar, não dá. Nós temos que nos render à nossa ignorância e aceitar o que Deus planejou para nós. Verso 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? E aí é interessante que no final do nosso texto a gente tem um conhecimento da mente de Cristo. Mas continuando. Ou quem foi o seu conselheiro? Verso 35. Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo é para Deus. Tudo. É dele, é por meio dele, é para ele. É Deus quem cria, é Deus quem sustenta, é Deus quem dá o fim. Nós somos coadjuvantes no plano de Deus. Você pode até achar que consegue guiar a sua vida sem o Senhor. Você está se enganando. Até aqueles que não creram em Jesus e aqui estão, não têm condição de guiar suas próprias vidas. É a graça de Deus que age sobre vocês. Mesmo os que não querem crer que Jesus morreu numa cruz para salvar o pecador da condenação do inferno. E para nós entendermos essas verdades da grandiosidade de Deus, só o Espírito Santo, irmãos, para abrir a nossa mente para isso. Então, não é porque nós somos muito capazes, muito inteligentes, não é. É porque o Espírito Santo abriu os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para crer no Senhor e para compreender um pouco das profundezas de Deus. Um pouco, porque a gente não conhece, obviamente, nem o início. Para entender essa verdade, olha 1 Coríntios 2:11. 1 Coríntios 2:11 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? E aqui o apóstolo, ele está usando uma analogia, uma figura, para explicar o fato de o Espírito Santo revelar Deus. Por que o Espírito Santo revela quem é Deus a nós? Porque o Espírito Santo conhece tudo de Deus, as profundezas de Deus, por o Deus Pai. Nós, seres humanos, temos um espírito. Então, quem conhece nós melhor do que nós mesmos? Tirando a pessoa de Deus, é claro. É o nosso espírito. O nosso espírito é a nossa parte imaterial. Então, vocês não sabem o que eu penso no meu dia a dia, mas eu sei, o meu espírito sabe, a minha parte imaterial sabe o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Vocês só vão saber se eu falar, ou se eu transparecer de alguma forma, não é verdade? Então, só eu, dentro de mim, sei o que eu estou passando, e só você, dentro de você, sabe o que você está passando. E é isso que Paulo está dizendo. O espírito do homem fala das coisas do homem, não é? O que é interno ao ser humano. E aí ele diz, ainda no verso 11, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, assim como eu me conheço, o meu espírito conhece as minhas coisas, os meus pensamentos, as minhas emoções, minhas frustrações, minhas alegrias, da mesma forma o Espírito de Deus conhece tudo de Deus.
É uma analogia para a gente entender o que é que o Espírito Santo faz. Como o Espírito Santo sonda todas as coisas, inclusive Deus que é infinito, quanto mais um ser humano. E aí o Espírito vai agir em nós. E o milagre é que esse Espírito, o Espírito Santo, ao agir na vida de uma pessoa, ele não obriga essa pessoa a crer em Jesus. Ele não machuca, ele não violenta, ele não oprime um ser humano a crer em Jesus. Ele age de modo milagroso e sobrenatural para que essa pessoa reconheça os seus pecados e entregue sua vida a Jesus Cristo. Depois de ter crido, esse Espírito age sustentando, ensinando, capacitando, motivando, fortalecendo. É por isso que ele é o outro Consolador. Jesus foi o primeiro Consolador, o Espírito Santo é o outro Consolador. Consolador é uma palavra, uma tradução que é pobre, mas é o que tinha, né? É o que tem, porque não tem. Na verdade, poderíamos botar como é o motivador. Poderíamos traduzir como motivador. O Espírito Santo é o que nos motiva, é o que nos anima, é o que nos levanta, é a força para nós continuarmos firmes na fé no Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo que habita dentro de cada crente em Jesus. Se você acha que, por conta das dificuldades e problemas, a vida está difícil, e pode estar mesmo para você, é o Espírito Santo que vai lhe capacitar a viver para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 12. 1 Coríntios 2, verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito do mundo é o espírito mundano, obviamente, não se refere necessariamente a um espírito demoníaco, não é isso? Mas é o espírito da sabedoria do mundo, do pensamento do mundo, das coisas dessa terra. Esse não é o espírito que está dentro dos crentes em Jesus, mas é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele vai nos fazer conhecer o que nós recebemos gratuitamente. Isso é muito interessante. No dia que você creu em Jesus, talvez você não entendeu tudo o que implicava a conversão ao Senhor Jesus Cristo. Naquele dia você creu em Jesus, como eu também criei em Jesus, porque me foi pregado que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que eu sou um pecador, que sem Jesus eu serei condenado ao inferno de fogo. E crendo em Jesus, eu serei salvo desta condenação. E naquele dia essa pregação, estou simplificando, claro, né? Essa pregação fez muito sentido na minha cabeça. E eu criei e entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo de coração. E a cada dia que foi passando, isso aconteceu com você também. A cada dia que foi passando, eu fui aprendendo cada vez mais o que significou aquela minha conversão. O que foi movido em toda a história da humanidade para este ser chamado Jesus Cristo, Deus homem, chegar ao mundo, morrer numa cruz pelos meus pecados, ressuscitar ao terceiro dia e subir ao céu. Eu sabia da história de Jesus como católico romano, mas eu não sabia das implicações cósmicas e universais do que Jesus fez lá na cruz. Eu não tinha entendimento de tudo isso. À medida que eu fui crescendo no estudo da Bíblia Sagrada, orando e procurando entender o que eu recebi gratuitamente, salvação em Cristo Jesus, eu fui me deslumbrando. E você também certamente se deslumbrou e percebeu, meu Deus, tudo isso por mim? E aí isso deve gerar em nós um grande sentimento de gratidão a Deus. E é aí que surge o verdadeiro desejo de adorar a Deus. Não para pagar uma dívida, mas por gratidão a tanto amor que Deus tem para conosco. Por que que temos que amar as nossas esposas? Pelo amor que Deus tem para conosco. Por que que a esposa tem que amar o marido? Pelo amor que Deus tem para com ela. Por que que vamos cuidar da nossa família, segundo a vontade de Deus? Porque Deus nos ama tanto e nós temos que expressar esse amor para a nossa família. Por que que eu vou amar o inimigo que no trabalho me alfineta, fala mal de mim, eu nunca fiz nenhum mal para ele e dá raiva porque ele faz isso comigo? E por que que eu tenho que amá-lo? Porque Deus me amou tanto, me deu tantas coisas maravilhosas,
a graça de Deus, a salvação em Cristo, tudo me foi dado gratuitamente. Como eu não posso amar o meu inimigo? É uma oportunidade para eu aprender a amar mais. Esta é a verdadeira fé em Jesus. E é assim que nós somos constrangidos pelo amor de Jesus Cristo para entregar cada dia mais as nossas vidas ao Senhor Jesus. Por isso, Paulo centraliza tudo nesse capítulo 2 em Jesus Cristo. Qual a solução para uma igreja com pensamentos esquisitos, divididos, filosofia grega, retórica e legalismo, e tudo isso estava lá na igreja de Corinto? Como resolver? Pregue Jesus Cristo crucificado, porque Ele é a solução para todas as coisas. Para a nossa condenação ao inferno, Jesus Cristo resolveu isso na cruz. Para uma vida maravilhosa aqui na terra, Jesus Cristo resolveu isso lá na cruz do Calvário e nos chamou das trevas do pecado para a sua luz, para sermos parte da família de Deus, de graça. E é o Espírito Santo, não o Espírito do mundo, é o Espírito Santo que abre a nossa mente para crer nestas verdades. Se não for o Espírito Santo, nada abre. Eu recebi um desafio de levar uma palestra para a Associação das Igrejas, em junho, sobre um método de crescimento de igreja. E o grande erro que eu percebi neste método de crescimento de igreja é exatamente porque ele se propõe a fazer as igrejas crescerem, só que ele deixa de ser um método e ele afeta o ensino. Como assim? A lógica do método é, aplique o método, sua igreja vai crescer. Só que não é bem assim que a Escritura ensina, não é bem desta forma. E um dos defensores desse método de crescimento de igreja disse o seguinte: olha, quem é que vai na sua igreja, ele dizendo, quem é que vai na sua igreja para ouvir a pregação? Ninguém. Ninguém vai querer ir na sua igreja para ouvir a sua pregação. Mas se ele tiver 3 amigos, ele fica na igreja. Isso é método de crescimento de igreja. Então como é que a igreja cresce? Baseado nas amizades. Está entendendo o perigo? Ele não é contra o Evangelho de Jesus, ele não é contra a salvação em Cristo, ele defende a salvação pela graça, mas o método, ele acaba ferindo elementos fundamentais da doutrina. Uma igreja não cresce só porque as pessoas são amigas. É bom, claro, os irmãos viverem em união, amizade, é óbvio, é maravilhoso, mas não é assim que Jesus quer que a igreja cresça. E se uma pessoa não vem à igreja por causa de Jesus Cristo, da palavra de Jesus Cristo ensinada, então talvez essa pessoa não esteja entendendo o Evangelho de Jesus. Lembre-se disso. Essa igreja também era uma igreja perseguida. A igreja do Novo Testamento, de modo geral, sempre foi perseguida. Se hoje nós fôssemos uma igreja perseguida, talvez até fôssemos bem menores. Talvez ser crente não fosse tão atrativo, ser evangélico, né? Não fosse tão atrativo no nosso país. Porque a perseguição é dolorosa, é difícil, não é verdade? E ninguém estaria muito preocupado em crescimento de igreja, mas os crentes verdadeiros estariam preocupados em sobreviver, adorando a Deus, talvez cantando baixinho e até escondidos para conseguirem adorar o Senhor, como acontece em muitos países aí onde a igreja de Jesus é perseguida. Então, é o Espírito de Deus que edifica a igreja de Jesus. Jesus subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. E é esse Espírito que coordena a igreja de Jesus. É Ele que te motiva, te levanta para ler a Bíblia, para você orar, para você vir à igreja, comungar com seus irmãos, congregar e adorar a Deus e refletir na palavra do Senhor. Não é o espírito do mundo. E o espírito do mundo aqui são as metodologias, as filosofias erradas, as estratégias de crescimento de igreja que realmente não levam a nada. Esses ensinos não condizem com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que é que chama um crente ou uma pessoa para a fé em Jesus? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo e Ele crucificado, que ressuscitou ao 3º dia. Se Jesus não é atrativo, então talvez não é o lugar para se estar. Se Jesus não é atrativo, porque o que essa igreja pode oferecer?
para você que não crê em Jesus? Ela só pode oferecer Jesus Cristo. Só, entre aspas, né? Porque é muita coisa. Só podemos oferecer Jesus Cristo crucificado, que nos livrou da condenação do inferno, nos leva para viver uma vida maravilhosa com o Senhor no novo céu e nova terra. Esse é o genuíno evangelho, que é loucura para os que se perdem, mas é sabedoria de Deus para os que creem. Essa é a mensagem do Senhor, que nós observamos de modo tão claro. Esse Espírito Santo, irmãos, ele nos faz conhecer a graça de Deus em Jesus Cristo crucificado, nos faz conhecer o que nós recebemos gratuitamente, a salvação em Cristo. E tem alguns versículos aqui que Jesus nos mostra sobre o ministério do Espírito, quando ele nem tinha descido para viver dentro do crente. Olha lá em João capítulo 15, verso 26, nós lemos lá em João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Quem dá testemunho de Jesus? O Espírito Santo. Quem mais dá testemunho de Jesus? Os discípulos de Jesus. Aqui Jesus falando aos seus discípulos, os apóstolos, né? Hoje somos nós. Falamos de Jesus, mas o Espírito Santo também fala de Jesus ao coração daqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo. É o Espírito da verdade e o Pai enviou esse Espírito para agir em nós e é Ele que nos mostra a verdade da palavra de Deus. João 16, verso 8, Evangelho de João 16, 8. Jesus diz assim, e aqui é o sermão do cenáculo, né? O momento ali quando eles estavam celebrando a ceia do Senhor, e então Jesus começa a falar sobre a vinda do Espírito Santo e sobre vários assuntos também. João 16, 8. Quando ele vier, falando do Espírito, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás já foi julgado, e aqui julgado quer dizer que ele já foi condenado. Já está condenado, está com os dias contados, né? Ainda age com os anjos malignos, que são os demônios, no planeta Terra, mas ele já está sentenciado. Mas é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça de Deus em Jesus Cristo e do juízo. Se Satanás foi condenado, todos aqueles que são filhos do diabo serão condenados com Satanás. E aqui é muito duro isso, mas é verdade. Olhe ainda João 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Vamos parar aqui. Veja, o Espírito da verdade é o Espírito Santo. É ele quem nos guia a toda a verdade. É muito bom ter o discipulado. Um crente discipulando o outro, um novo convertido, ou dois crentes estudando a Bíblia juntos, um discipulando o outro, apoiando o outro ali, é maravilhoso isso. E é o Espírito Santo que nos guia nesse entendimento e nos guia nas verdades de Deus. Se você crê, lê sua Bíblia e aprende sobre Deus, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sobre o seu papel nesse mundo, sobre a sua missão na Igreja de Jesus, se você aprende isso, é o Espírito Santo que está colocando isso na sua mente. Da mesma forma, é o Espírito que lhe chama para uma missão. É o Espírito que lhe chama para um ministério. É o Espírito de Deus. E quando ele chama e age, não tem como o crente dizer não. Óbvio que o crente pode escolher fechar os ouvidos para o Espírito Santo. Isso acontece muitas vezes. E é um pecado terrível, porque você está negando a voz de Deus na sua vida, que é o Espírito Santo. E as consequências serão terríveis também. Então não feche seus ouvidos para a voz do Espírito. Não é uma voz audível, mas o Espírito ele age na sua vida, na sua mente, e ele lhe mostra, isso aqui, Valnei, é pecado, se afasta. Isso aqui é perigoso, sai daí, corre para lá. E o Espírito vai, quanto mais você lê sua Bíblia e ora, o Espírito age e você se torna cada vez mais próximo do Senhor. Ainda no verso 13, João 16, 13, nós lemos, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar.
O Espírito Santo. Ele que nos transmite os ensinos do Senhor Jesus Cristo, que estão na Bíblia Sagrada, só que a gente lê e muitas vezes não percebe certas verdades, mas o Espírito age em nós e ele vai nos mostrando. Por isso nunca devemos deixar de ler a Escritura. Perceba como o Senhor age, como o Espírito Santo age. Agora, importante entender que as pessoas que não têm Cristo como seu Salvador, elas compreendem o Evangelho, só que elas não creem. Então você tem uma diferença de compreensão cognitiva, eu entendo com a mente, mas elas não entendem pela fé. Então elas não vão ter uma fé salvadora, uma fé transformadora. Essa fé é só o Espírito Santo que coloca. Vários textos na Escritura nos mostram essa ideia do Espírito, o Espírito do mundo, que não revela Deus e não fala de Deus, e do Espírito Santo que revela Deus. Por exemplo, lá em Marcos 8,18, nós lemos assim: tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais. Ou seja, isso aqui Jesus estava se referindo às parábolas, às mensagens que Jesus apresentava, e que os próprios judeus, conhecendo os textos do Antigo Testamento, eles ouviam, mas não ouviam. Eles viam Jesus fazendo os sinais e milagres, mas ao mesmo tempo não viam pela fé e não ouviam pela fé. Esse ver e ouvir, só o Espírito Santo. Mensagem aqui pregada. Basicamente, o que é que eu estou fazendo aqui? Relendo a Bíblia para todos os irmãos. Vocês conhecem esses textos aqui. Estou só relendo, dando ênfase, mostrando os encaminhamentos desses textos. Alguns vão pegar, reler em casa e vão ser edificados. Outros não vão. Entende? Então é importante ter esse entendimento. Olha Romanos 1:21. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Romanos 1:21 está falando daqueles que não creram em Jesus, mas tinham conhecimento de Deus. Quem vem para o curso de Bibliologia já sabe explicar esse texto muito bem, porque nós já estudamos ele no nosso curso, às quintas-feiras, né? E aqui o conhecimento de Deus revelado pela criação. Eles têm um conhecimento de Deus, mas o Espírito não agiu neles. E eles não tiveram, obviamente, talvez o conhecimento da Escritura, da palavra de Deus, a palavra revelada, o Evangelho de Jesus. Consequentemente, não glorificaram como Deus, nem deram graças a Deus. Por conta disso, seus raciocínios se tornaram nulos no que se refere a conhecer Deus. E o coração deles obscurecido, coração obscuro das coisas de Deus. Se você tem um coração obscuro das coisas de Deus, se você não tem esse conhecimento de Deus, que não é um conhecimento cognitivo, é um conhecimento espiritual, que é aberto para todo ser humano que se arrepender dos seus pecados e crê em Jesus, mas se você não tem esse conhecimento, não tem como você ter real alegria, real felicidade, realização nessa vida. Por quê? Porque você, como ser humano, está incompleto. O ser humano foi criado para estar se relacionando com o seu Criador. E vários outros textos nos mostram como o Espírito de Deus, ele age iluminando o ser humano, abrindo os olhos do ser humano para compreender Jesus crucificado, para compreender a sabedoria de Deus. Se não for o Espírito, essa compreensão não vem só lendo a Bíblia. Não vem. É necessário uma ação sobrenatural do Espírito de Deus. Olha 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. 1 Coríntios 2, 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, o Espírito Santo é quem ensina essas verdades. E são verdades espirituais, falando a seres espirituais, no caso, os crentes em Jesus, agora convertidos, né? As pessoas convertidas, crentes no Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo fala verdades espirituais a seres espirituais agora, transformados. Então, um crente, ele vai receber o ensino do Espírito Santo, que não é nada novo, está na Bíblia Sagrada.
Mas se não for o Espírito, nós não temos condição de compreender este ensino, essa sabedoria que vem de Deus. Compreende no raciocínio, mas não compreende espiritualmente. Que significa o quê? Crer e viver por isso. Não conseguimos crer e viver pela palavra. É o Espírito Santo que age em nós desse modo. Olha o verso 14. Ora, que é o contraste com o verso 13. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ele não aceita. Vamos parar aqui. Ele não aceita, ele não crê. Ele diz, não, isso aqui é história, conversa, é mito, é fábula. Isso aqui é coisa para os fracos, né? Como a filosofia de Nietzsche coloca, o cristianismo acabou com a sociedade humana, segundo Nietzsche, né? E Nietzsche conhecia as doutrinas da Escritura Sagrada e foi um grande filósofo, grande para os homens, né? E foi significativo para o estabelecimento da sociedade em que vivemos. Por isso a sociedade está do jeito que está, né? Arruinada e cada vez mais indo de mal a pior. O homem natural é o homem sem Cristo, ele não aceita, ele não concorda, ele não quer, ele odeia as coisas que o Espírito ensina, como, por exemplo, o casamento entre homem e mulher, como, por exemplo, criar os filhos na disciplina de Deus, como Deus ensina na Bíblia Sagrada, como, por exemplo, investir o nosso domingo para glorificar a Deus. O homem natural não aceita essas coisas. Tirar tempo da sua vida para pregar o Evangelho, para fazer um discipulado, para ler a sua Bíblia, amar o inimigo, não se vingar e não revidar as ameaças e afrontas que podemos vir a sofrer durante a nossa semana. O homem natural, ele não aceita isso. O homem natural, aquele que não tem Jesus Cristo, nasceu no seu pecado, ele se vinga, ele retalia, ele briga, ele não quer saber de família, ele quer saber de ele ser feliz mais do que qualquer pessoa, é individualista, é egoísta. Esse é o homem natural que sempre existiu desde Adão, depois do pecado, até os dias de hoje, vai existir até a volta de Jesus Cristo. O crente em Jesus, ele é completamente diferente, não porque ele não é pecador, mas porque o Senhor nos deu gratuitamente Jesus como nosso Senhor e Salvador. E ainda no verso 14, porque eles são loucura. É loucura. A Bíblia, para o homem que não crê em Jesus, o homem e a mulher, isso é loucura. Ele não aceita, ele se revolta. É um instrumento de dominação. Pior é que usaram mesmo a Bíblia no passado como instrumento de dominação. Mas não quer dizer que a Bíblia seja um instrumento de dominação. Pelo contrário, a palavra de Deus é um instrumento de libertação. Mas a gente sabe que as pessoas mudam, deturpam, destroem as coisas, e por isso que muita gente, desde o século XVIII para cá principalmente, quer ser mais humanista do que crente em Jesus, numa perspectiva humana aqui falando. É loucura para o homem natural o evangelho de Jesus, Jesus crucificado. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não pode entendê-las. Baseado nisso, uma aplicação interessante para as nossas vidas, quando você estiver pregando o Evangelho, não adianta bater tanto na mesma tecla. Pregue o Evangelho, ensine a palavra de Deus e espere o Espírito agir. Porque ele só vai entender espiritualmente para a conversão se o Espírito agir na vida dele. Se não agir, não vai haver conversão. Não vai haver conversão. Quem edifica a igreja? É Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito não edificar esta igreja, não tem o que eu fazer. Eu não tenho poder para edificar esta igreja. É o Espírito Santo que trabalha na vida de cada crente em Jesus, que quebra o seu coração para que você sirva ao Senhor. Mas o homem natural, aquele que não creu em Jesus, ele não entende essas verdades, porque ele não discerne, ele não compreende espiritualmente o valor da graça de Deus, da salvação em Cristo Jesus. Não consegue compreender. E a gente volta para o verso 13. Repetindo o verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. A sabedoria humana, os estudos, as reflexões, os pensamentos, têm o seu lugar para a gente compreender muitas coisas. O que nós devemos fazer? A Bíblia dá a diretriz, e esse Espírito nos convence, abre os nossos olhos, tira certos entraves, e isso às vezes demora.
Demora, às vezes, uma vida para você reconhecer que é orgulhoso. Demora, às vezes, uma vida para você reconhecer que eu preciso me sacrificar pelo meu cônjuge. Às vezes demora uma vida, demora 10 anos, 20 anos para um ensino espiritual cair na mente de um crente em Jesus. Infelizmente, acontece, porque muitos crentes são resistentes à palavra e ao Espírito. Mas quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Ninguém. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Todo crente em Jesus tem a capacidade de analisar tudo ao seu redor, segundo a sabedoria de Deus. Nós temos isso em nós. Não usamos, muitas vezes. Não exploramos, não lemos a Bíblia. Acabamos nos amarrando à sabedoria desse mundo e não percebemos que nós temos o Espírito de Deus, a Palavra de Deus, a mente de Cristo e que nós podemos viver uma vida excelente, maravilhosa, abençoada até a volta de Jesus, mesmo no meio de problemas terríveis que vêm sobre nós. Mas podemos. Não porque somos fortes, não porque somos inteligentes, não por isso, mas porque o Espírito de Deus age em nós e Ele coloca em nós os pensamentos de Jesus Cristo. Como Jesus agiria aqui? Como Jesus viveria ali? Como Jesus tomaria essa decisão? O Espírito de Deus nos fala isso constantemente. Só que, infelizmente, muitos de nós não querem ouvir o Espírito falando. O verso 16 cita Isaías 40, verso 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Então, quem guia o Espírito? Quem é o conselheiro, né? Então, ninguém. E aqui o texto está falando de Deus Pai, né? Javé, ou Yavé. Mas em 1 Coríntios 2,16 está falando de Jesus Cristo. Porque o Pai e o Filho são Deus, né? As duas pessoas aí da Trindade mencionadas. A mente de Cristo, irmãos, é o que nos faz pensar tudo ao nosso redor, segundo a vontade de Deus. Por fim, 1 Coríntios 2, verso 10, que foi o começo dessa história aqui, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, ele investiga, ele estuda, ele analisa, até mesmo as profundezas de Deus. Esse Espírito habita em nós, abre a nossa mente para pregar Jesus Cristo crucificado, a sabedoria de Deus, para vivermos segundo a vontade do Senhor. Leia sua Bíblia, tenha uma vida de oração constante e diária e saiba que nós temos o que é suficiente para ter uma vida abençoada. Se não estamos vivendo assim, que talvez não estejamos ouvindo o que o Espírito nos diz através dos textos da Bíblia Sagrada. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe mais. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito. Sem Ele, não teríamos o entendimento das Tuas verdades. Sem o Teu Espírito agindo em nós, certamente erraríamos muito mais. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina constantemente através do Teu Espírito Santo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, de modo sobrenatural e maravilhoso, quebre os nossos corações, para não sermos resistentes ao Teu Espírito. Abre, Senhor Deus, a nossa mente. Um dia o Senhor nos converteu ao Senhor Jesus Cristo pelo poder do Teu Espírito. Por isso te pedimos, ó Pai, que hoje, mais e mais, nós, os crentes em Jesus, sejamos convencidos do nosso pecado e busquemos ao Senhor arrependidos para vivermos a santificação que o Senhor espera e requer de nós. Nos ajuda, Senhor Deus, para glorificar o Teu nome, obedecendo ao Teu Espírito e seguindo a Tua palavra. E, Senhor Deus, aqueles que ainda não creram em Jesus e ouviram a Tua palavra, que o Senhor haja, ó Deus, em misericórdia. Só o Senhor tem poder para convencer, quebrar corações e converter os pecadores perdidos. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Dedique um tempinho mais para orar ao Senhor, nesse momento de pós-lúdio, de oração silenciosa. Que Deus o abençoe, tenha uma boa semana, leia sempre a sua Bíblia, uma boa noite e até breve.